O sol poente banha as torres da Academia Regarden enquanto o período de exames chega ao seu clímax tenso. Entre os corredores de pedra, os resultados parciais revelam um fato que surpreende todo o corpo docente. Will Selford é o único aluno que manteve uma pontuação perfeita em absolutamente todos os testes teóricos até agora. Mesmo estudantes exemplares como Liana cometeram pequenos deslizes sob a pressão constante das provas. Para Will, cada ponto é um degrau vital na escada impossível que o levará até o topo da torre. O jovem se recusa a descansar, pois a promessa feita a ele faria queima mais forte do que qualquer fadiga física. Noites em claro se tornaram sua rotina, transformando a biblioteca em seu único e silencioso refúgio. Colette observa de longe, preocupada com o limite perigoso que seu amigo está prestes a cruzar. Ele sabe que a ajuda de seus amigos nas masmorras não terá valor se ele falhar na teoria agora. Host tenta aliviar a tensão arrancando um fio de cabelo branco que surgiu prematuramente no rapaz. A discussão cômica entre seus amigos é o único ruído que quebra a concentração absoluta de Will. Enquanto isso, Liana e Workner caminham pelos jardins, discutindo a mudança na atmosfera da escola. Eles admitem que a persistência de Will mudou a forma como enxergam a própria coragem e inferioridade. Naquela mesma noite, Colette encontra Will adormecido sobre os livros e o cobre gentilmente. Ela sente o peso do fardo que ele carrega por amar alguém que está tão distante, no topo do mundo. No topo da torre, Elfaria observa o horizonte, alheia ao sofrimento imediato de seu amigo. A tensão aumenta quando os preparativos para o ritual da Terminália começam a ser discutidos pelos soberanos. O professor Edward, no entanto, está focado em um objetivo muito mais cruel e específico. No dia seguinte, ele entra na sala de aula anunciando o tema do exame final, a origem da magia. Ele declara que haverá apenas uma pergunta, valendo os créditos decisivos para a graduação. Quando as folhas são distribuídas, o silêncio na sala se torna ensurdecedor diante da pergunta curta. O que é magia? A questão parece simples para um mago, mas é um abismo para quem não a possui. Will sente o sangue fugir de seu rosto enquanto percebe a armadilha perfeita montada pelo professor. Essa é uma resposta que não está nos livros, ela exige a percepção sensorial que ele jamais teve. Mesmo assim, ele fecha os olhos e tenta descrever o milagre que observa todos os dias ao seu redor. Para ele, a magia é algo belo e cruel, um fenômeno que está sempre além de seu esforço físico. Ele escreve com o coração, esperando que sua sinceridade possa de alguma forma superar a técnica mística. Mais tarde, o professor Workner confronta Edward sobre a natureza injusta desse exame. Edward responde com desprezo, alegando que apenas 4 em cada 10 alunos falharam em algo tão básico. Ele afirma que uma espada jamais substituirá uma varinha e que o sonho de Will é uma loucura perigosa. O professor acredita estar fazendo um favor ao rapaz ao destruir uma esperança que ele considera ilusória. Pouco depois, os resultados finais são afixados no mural principal da academia. Will caminha lentamente em direção ao mural, sentindo o peso de cada passo como se carregasse chumbo. Seus olhos percorrem a lista até pararem no nome que ele mais temia encontrar ali. Will Selford, reprovado, o texto brilha cruelmente sob a luz mágica do pátio. Ele acumulou 7.199 créditos, faltando exatamente um único ponto para a ascensão à torre. A multidão de estudantes se dispersa, deixando o rapaz sozinho em sua derrota pública. Will retira seus óculos, permitindo que as lágrimas finalmente caiam sobre o chão frio de pedra. Todo o seu esforço, todas as masmorras enfrentadas e noites de estudo parecem ter sido em vão. Host o encontra mais tarde em um jardim isolado, oferecendo um abraço que não pode curar a ferida da alma. Will comenta que a pergunta de Edward foi um golpe baixo, projetado especificamente para expor sua natureza não mágica. Host promete que estará ao seu lado, não importa o que aconteça a seguir. No entanto, enquanto Will se afunda em sua própria tragédia pessoal, as luzes da cidade começam a piscar de forma estranha. O festival da Terminália deveria ser uma celebração, mas um silêncio perturbador começa a tomar as ruas. Will levanta a cabeça, sentindo um arrepio que não vem do frio, mas de um perigo iminente que os livros nunca descreveram. O silêncio que se seguiu ao pressentimento de Will foi subitamente quebrado pelo som metálico de sinos de alerta ecoando por toda Regarden. O céu, antes tingido pelas cores suaves do entardecer, rasgou-se em fendas de um roxo doentio que vertiam sombras sobre a multidão. Gritos de terror começaram a surgir de todos os cantos enquanto criaturas aladas começaram a mergulhar em direção aos cidadãos em pânico. Will instintivamente agarrou o cabo de sua espada pesada, sentindo o peso da lâmina como a única coisa real em meio ao caos. Hosh apareceu entre a multidão em fuga,
correndo freneticamente até alcançar o lado de seu amigo. Os dois amigos trocaram um olhar rápido, entendendo que a segurança da academia era agora o único refúgio possível. Uma explosão mágica devastadora destruiu uma torre próxima, enviando escombros flamejantes na direção dos dois jovens. Will usou sua força física extraordinária para puxar Host para longe do impacto, rolando pelo chão de pedra áspera. Do centro das chamas, uma silhueta massiva e grotesca começou a se erguer, muito maior que qualquer monstro que já tinham visto. Era o Devander, uma besta de níveis proibidos que não deveria ser capaz de atravessar as barreiras da cidade. O monstro soltou um rugido que vibrou nos ossos de Will, paralisando os magos mais fracos ao redor com puro medo. Host tentou conjurar um feitiço de barreira, mas suas mãos tremiam tanto que a luz mágica se dissipou instantaneamente. Vendo a hesitação do amigo, Will desembainhou sua espada com um movimento fluido, posicionando-se à frente de Host. O Devander avançou com uma velocidade impossível para seu tamanho, golpeando o solo e criando uma cratera imensa. Will saltou sobre o impacto, seus anos de treinamento físico permitindo-lhe realizar manobras que nenhum mago comum conseguiria. Ele tentou um contra-ataque, mas a pele do Devander era tão dura quanto a obsidiana, repelindo a lâmina de aço com um tinido estridente. A criatura soltou uma risada gutural, como se o esforço físico do garoto fosse nada mais que uma brincadeira de criança. De repente, o monstro começou a emitir uma aura de calor sufocante, sinalizando o início de sua evolução em tempo real. Will percebeu que precisava tirar Host dali imediatamente, antes que a verdadeira transformação se completasse. Ele gritou para o amigo fugir, mas Host estava paralisado pelo olhar hipnótico e predatório da besta. O Devander lançou um chicote de sombra que derrubou as casas ao redor, prendendo os dois jovens em um corredor de escombros. Will foi atingido por um estilhaço de pedra no ombro, seu sangue manchando a túnica branca enquanto ele cambaleava. Mesmo ferido, ele se levantou, a vontade de proteger seu único amigo superando a agonia que sentia. O Devander abriu sua bucarra, acumulando uma esfera de energia destrutiva que iluminou a rua com uma luz negra. Will percebeu que não conseguiria desviar do ataque a tempo e que o impacto atingiria Host diretamente. Num momento de clareza absoluta, Host empurrou Will para o lado com todas as suas forças. O jovem de cabelos claros sorriu tristemente para Will, um adeus silencioso que pareceu durar uma eternidade. A explosão de energia negra engoliu a posição de Host, obliterando o chão sob seus pés. Will gritou o nome de seu amigo, mas sua voz foi abafada pelo estrondo ensurdecedor da magia maligna. Quando a poeira baixou, Host estava caído imóvel, sua túnica rasgada e sua pele pálida sob o luar frio. O coração de Will pareceu parar por um segundo, o mundo perdendo toda a cor diante da perda de seu único apoio. O Devander se aproximou lentamente, divertindo-se com a dor evidente do pequeno humano sem magia. Will sentiu algo mudar em seu interior, uma pressão fervente que ele nunca havia experimentado antes. Ele se lembrou da promessa que fizera a Elfaria, a promessa de se encontrar com ela no topo da torre. Aquela promessa agora se transformava em uma fúria gelada que começou a emanar de seu corpo. Ele não era apenas um garoto sem magia. Ele era o guardião daquela promessa e não permitiria que mais nada fosse destruído. O Devander, percebendo a mudança de aura, atacou novamente com suas garras afiadas em um golpe lateral. Dessa vez, Will não desviou. Ele aparou o golpe, a força do impacto fazendo o chão sob ele rachar em círculos concêntricos. A criatura recuou, confusa pela força bruta repentina que emanava daquele pequeno ser. Pequenos cristais de gelo começaram a se formar na lâmina da espada de Will, brilhando com um azul sobrenatural. Ele sentiu a voz de Elfaria sussurrar em sua mente, um eco de magia que ele nunca soube que podia sentir. Mas o Devander ainda não tinha revelado sua forma final e sua pele começou a se transformar em uma armadura espinhosa. Will sabia que o próximo movimento decidiria o destino de sua própria vida e da cidade de Regarden. O monstro soltou um grito de guerra que silenciou todos os outros sons da batalha, preparando-se para um ataque final devastador. Enquanto Will avançava, a espada em suas mãos começou a emitir um som agudo de ressonância mágica, prestes a quebrar as leis daquele mundo. Will sentia o peso do mundo esmagar seus ombros enquanto observava as cinzas do sacrifício de Host. Suas lágrimas caíam sobre a lâmina quebrada, simbolizando o fim de todas as suas esperanças. De repente, o professor Workner surgiu entre os destroços para protegê-lo de um golpe fatal. O impacto lançou o professor contra a parede, revelando um ferimento terrível em seu peito. Com suas últimas forças, Workner revelou que a verdadeira magia sempre esteve dentro da vontade de Will. Finn apareceu silenciosamente, entregando a Will o segredo para destravar seu verdadeiro destino.
Uma gota de sangue tocou o metal frio, e uma ressonância poderosa começou a vibrar pelo ar. Will gritou o nome de sua técnica ancestral, e seu cabelo tornou-se branco como a neve mais pura. Ele se moveu como um relâmpago de gelo, atravessando as hordas de demônios em um piscar de olhos. Os estudantes assistiam paralisados enquanto o rapaz que desprezavam se tornava o salvador da cidade. O monstro Devander rugiu, tentando esmagar a nova esperança com suas garras obsidianas. Will bloqueou o ataque massivo, criando uma cratera sob seus pés enquanto a terra tremia. No alto da torre, Elfaria sentiu a conexão e sorriu ao ver que seu herói finalmente havia despertado. Ela lançou uma espada de gelo puro através dos céus para substituir a lâmina quebrada de Will. Ao tocar a nova arma, Will sentiu a essência de sua amiga fundir-se com sua própria força. A espada arcana brilhou com uma intensidade que dissipou a escuridão que cobria Arden. O Devander lançou uma rajada de anti-magia, tentando anular o brilho daquela união proibida. Will cortou a escuridão ao meio, avançando com uma determinação que nenhuma magia poderia conter. As vozes de Colette e dos outros alunos começaram a ecoar, clamando pelo nome de Will. Pela primeira vez em sua vida, o inútil sentiu que pertencia ao mundo que estava protegendo. Ele saltou em direção ao monstro, sua silhueta recortada contra a lua em um arco perfeito. O primeiro golpe congelou o braço direito da besta, transformando carne demoníaca em gelo quebradiço. Furioso, o inimigo tentou um contra-ataque desesperado com suas múltiplas caudas. Will executou uma dança mortal entre os ataques, cada movimento era fluido e preciso. Ele fincou a espada no solo, invocando o poder do sétimo Cardeneia para selar a área. Torres de gelo colossais brotaram da terra, prendendo o monstro em uma prisão de cristal. O silêncio caiu sobre o campo de batalha enquanto Will preparava o golpe de misericórdia. Ele canalizou todas as memórias de seu treinamento e a promessa feita a Elfaria. Com um grito que rasgou o céu, ele desferiu um corte transversal que atravessou a alma do inimigo. O Devander se desintegrou em milhões de partículas de luz, incapaz de resistir à união da espada e varinha. A barreira de Arden foi restaurada pelo brilho da vitória, expulsando os demônios restantes. Will caiu de joelhos, sua respiração pesada criando nuvens de vapor no ar frio da manhã. Finn observava de longe, satisfeito por ver que o contrato de 500 anos finalmente dera frutos. O professor Edward, em meio aos escombros, finalmente reconheceu o valor do rapaz que tentou barrar. Colette correu para os braços de Will, chorando de alegria por vê-lo vivo e vitorioso. Os raios de sol começaram a iluminar a reconstrução da cidade, trazendo uma nova era para todos. No topo da torre, Elfaria sussurrou um agradecimento silencioso, sabendo que Will estava mais perto do que nunca. A lenda da espada arcana estava apenas começando, unindo o que o mundo tentou separar. Will sabia que o caminho à frente seria difícil, mas ele não caminharia mais sozinho. O inútil que não podia usar magia provou que o coração e a lâmina podem realizar o impossível.